نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. A fé nos anjos implica o facto de crer neles de maneira geral, mas também de maneira detalhada. Então, a fé nos anjos implica o facto de crer neles de maneira geral, mas também de maneira detalhada. Portanto, o muçulmano crê que Allah Jalla wa Ala criou os anjos a fim de lhe obedecerem e os descreveu como sendo nobres servos, honrados, que não se pronunciam e não agem senão sobre as ordens de Allah Tabaraka wa Ta'ala. E Allah Subhanahu wa Ta'ala disse, falando dos anjos: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Allah Subhanahu wa Ta'ala disse no sentido do versículo número 28 da Surat Al-Anbiya: Ele sabe o que está adiante deles e o que está detrás deles, e eles não intercedem senão por quem lhe agrada, e por receio dele estão amedrontados. Então, neste versículo, Allah Subhanahu wa Ta'ala nos fala, nos informa acerca destas criaturas que são os anjos, dizendo: Ele, isto é, Allah, sabe o que está adiante deles e o que está detrás deles. E eles, isto é, os anjos, não intercedem senão por quem lhe agrada, isto é, por quem agrada a Allah Subhanahu wa Ta'ala. E por receio dele, isto é, por receio de Allah, estão amedrontados. Isto é, os anjos estão amedrontados por medo, por receio de Allah Jalla wa Ala. Depois o Sheikh Rahimahullah Ta'ala diz: e os anjos são de várias categorias, têm várias funções. Uns deles são responsáveis por carregar o trono, outros são guardiões do paraíso e do inferno, e outros são responsáveis pela anotação das ações dos servos. Esta é a nossa crença nos anjos de maneira geral. Então, até aqui, o Sheikh Ibn Baz, Rahimahullah Ta'ala, nos deu uma ideia, ou melhor dizendo, nos ensinou a crença de Ahl Sunnati wal Jama'ah nos anjos de maneira geral. De maneira geral, nos dizendo que os anjos são criaturas de Allah Subhanahu wa Ta'ala, que são servos de Allah Subhanahu wa Ta'ala, são nobres, são honrados, não se pronunciam e não agem senão sobre as ordens de Allah Subhanahu wa Ta'ala, e que os anjos temem Allah Jalla wa Ala. E nos informou também que os anjos são de várias categorias, têm várias funções. Uns deles são responsáveis por carregar o trono, outros são responsáveis, ou melhor dizendo, outros são guardiões do paraíso e do inferno, e outros são responsáveis da
ou melhor dizendo, são responsáveis pela anotação das ações dos servos. E isto de maneira resumida. Depois o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, diz, e queremos de maneira detalhada, o Sheikh aqui nos vai dar um pouco mais de detalhes, nos diz que, e queremos de maneira detalhada, nos quais Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro, isto é, nos anjos que Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, nomearam, como por exemplo, Jibril, que é o responsável da revelação. A sua função é de descer com a revelação aos mensageiros. O Mikail, e também Mikail, que é o responsável da natureza e da chuva. O Malik, que é o guardião do inferno. E o Sheikh também mencionou o Israfil, que é responsável de soprar na trombeta. É responsável de soprar na trombeta. E isto, Yawm al-Qiyamah, no dia da ressurreição. Então aqui o Sheikh, rahimahullah ta'ala, nos deu exemplos de anjos que foram nomeados por Allah subhanahu wa ta'ala e pelo seu mensageiro, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Depois o autor diz, e os anjos foram mencionados em vários textos sagrados. E os anjos foram mencionados em vários textos sagrados. Entre eles, um hadith relatado por Muslim e narrado por Aisha, radiyallahu anha, no qual o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, disse: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. Os anjos foram criados a partir de luz. Os gênios foram criados a partir de uma chama de fogo. Os gênios foram criados a partir de uma chama de fogo sem fumo. E Adam foi criado a partir daquilo que vos foi descrito, isto é, a partir de argila. Então o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, nos informou neste hadith que os anjos foram criados a partir de luz. Foram criados a partir de luz. Quanto aos gênios, foram criados a partir de uma chama de fogo sem fumo. Foram criados a partir de uma chama de fogo sem fumo. E Adão, foi criado a partir de argila. E o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, diz: esta é a crença islâmica nos anjos de maneira resumida.